Vamos mergulhar num livro cheio de mistério e sabedoria antiga. Essa é a promessa de um texto fascinante, conhecido como o Kybalion. Publicado há mais de 100 anos, seu título já indica segredos profundos. Ele surgiu em 1908, creditado aos anônimos 3 iniciados. Os autores escolheram o anonimato, pois a mensagem era mais importante que o mensageiro. Agora, o interessante é que pesquisas apontam para um autor principal. William Walker Atkinson, uma figura importante do movimento Novo Pensamento. Então, o ponto crucial é o propósito do livro. Não era um texto antigo, mas sim uma chave moderna para essa sabedoria. E no coração de tudo isso estão os 7 princípios herméticos. Esses princípios são leis universais que, supostamente, governam tudo o que existe. Cada um deles oferece uma lente diferente para enxergar a realidade. Entre os 7, o terceiro princípio tem um significado todo especial. Isso ilustra uma verdade fundamental. O universo está sempre em movimento. Essa ideia profunda e simples garante sua relevância até hoje. Isso levanta uma questão poderosa. Como essa vibração invisível realmente molda nosso mundo? Olha, poucos textos são tão misteriosos e ao mesmo tempo tão influentes quanto o Kybalion. Hoje a gente vai mergulhar fundo para decodificar o seu princípio mais fundamental, o da vibração. Essa frase aqui, nada está parado, tudo se move, tudo vibra, é basicamente a chave mestra para a gente conseguir entender toda a filosofia do Kybalion. É ela que prepara o terreno para tudo que vem depois. A grande ideia é que o universo não é uma coisa estática, parada, não. Ele é como uma imensa sinfonia de energia em movimento. Então, vamos começar com o primeiro ponto, o desafio do conhecimento. Porque antes de sair mergulhando nos segredos do Kybalion, é super importante a gente entender como chegar nesse texto. Ele foi feito, projetado mesmo para desafiar o nosso jeito de pensar. E a primeira coisa que a gente precisa saber é essa. O Kybalion não foi escrito para ser 100% compreendido. É isso mesmo. O próprio texto já avisa que a meta não é ter um entendimento completo final. A ideia não é fechar o livro com todas as respostas na mão, mas sim com perguntas ainda mais profundas, Aquelas que realmente nos obrigam a raciocinar. Mas por que ele é tão complexo assim, né? Bom, essa complexidade toda é de propósito, é intencional. O texto praticamente sugere que aquele incômodo, aquela leve dor de cabeça que dá ao tentar entender, na verdade faz bem. É como se fosse uma ginástica para a mente, um exercício pensado para fazer a gente trabalhar e expandir o nosso plano intelectual. Ok, entendido isso, vamos para o pilar central de toda essa filosofia. A gente vai falar agora sobre o princípio da vibração. É aqui que está a chave mestra que, segundo o Kybalion, abre as portas dos segredos do universo. O que esse princípio diz basicamente? Que nada, absolutamente nada, está parado. Tudo no universo está em constante movimento, carregando uma frequência vibracional que é única. Pensa assim, desde a matéria mais densa que a gente pode tocar, até o espírito mais puro e sutil, tudo é, no fim das contas, apenas um grau diferente de vibração. E isso cria uma espécie de espectro, uma escala cósmica da existência. De um lado, a gente tem a matéria, com uma vibração baixa, mais densa e lenta. Do outro lado, lá no extremo, está o todo, o espírito, com a vibração máxima, sutil, super rápida. A própria evolução, dentro dessa lógica, é vista como uma jornada para a gente acelerar e refinar a nossa própria vibração. É uma busca constante para se aproximar desse todo, que é a frequência mais pura e elevada que existe. E aqui a gente chega num ponto que é crucial. Isso tudo não é só uma física abstrata, lá longe. Não, isso é a definição de quem cada um de nós é. A nossa identidade, segundo o Kybalion, é a soma das nossas vibrações. São nossos pensamentos, nossas ações, nossos ideais, tudo aquilo que nos move. A busca pela honra, pela justiça, pela beleza, tudo isso junto compõe a nossa frequência, o nosso endereço vibracional no universo. Essa ideia nos leva a um conceito bem interessante, o de um nome interno. E não é um nome literal que alguém nos dá. É mais como a compreensão profunda da nossa verdadeira essência vibracional. E o texto diz que conhecer essa essência, esse nome, é o que nos dá o poder de superar nossos impulsos mais baixos. Aquilo que o Kybalion chama de as sombras. Bom, se tudo vibra, e se nós vibramos, então é lógico pensar
que a nossa vibração impacta o mundo ao redor, certo? E é exatamente isso que nos leva para o próximo ponto: contágio e responsabilidade, porque uma coisa leva a outra. Funciona como um efeito em cadeia. Primeiro, a nossa vibração. Nossos atos, pensamentos, emoções, tudo isso cria uma frequência. Depois vem o contágio. Essa frequência se espalha, ela influencia, ela contamina, por assim dizer, o ambiente. E por fim, a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelo exemplo que a gente passa, pela energia que a gente emite. É de certa forma a visão hermética do karma. O nosso estado interno não é algo privado, que fica só dentro da gente. Ele irradia, ele afeta todo mundo. E a gente é responsável por esse contágio. Certo. Então, se somos responsáveis pela nossa vibração, a pergunta de $1 milhão é: como a gente pode controlar isso? Como ter as rédeas da nossa própria frequência? E é essa pergunta que nos leva à ideia talvez mais poderosa de todo o Kybalion, o poder de construir-se. A filosofia do Kybalion joga essa pergunta na nossa cara. Como dominar a si mesmo? E ela coloca o autodomínio não como um objetivo qualquer, mas como a arte mais elevada que um ser humano pode praticar. É o grande desafio. E para explicar como fazer isso, o texto usa uma metáfora lindíssima. Pense que cada pessoa tem dentro de si muitas cordas de um instrumento. Tem a corda do sábio, a do tolo, a do forte, a do fraco, todas elas estão lá. O verdadeiro autodomínio, então, é o ato de, por pura força de vontade, escolher quais dessas cordas a gente vai tocar. É assim que se compõe a melodia que a gente deseja ser. Isso muda completamente o nosso conceito da palavra poder, né? Aqui, poder não é visto como algo que corrompe, muito pelo contrário. Poder é uma virtude. É a capacidade de fazer, de transformar, de agir, não só no ambiente, mas principalmente sobre si mesmo. É a capacidade de criar mudança positiva, sempre começando de dentro para fora. E no fim, a grande lição do Kybalion não é só sobre saber, sobre acumular conhecimento. É sobre fazer, é sobre escolher. É como um convite para a gente pegar a batuta e se tornar um maestro, a maestra da nossa própria existência. Então a pergunta que fica ecoando para cada um de nós é: qual melodia se escolhe tocar hoje?